O advogado pigarreou solenemente enquanto abria o envelope antigo. As palavras que saíram da sua boca atingiram Ana como um soco. A herança completa só será transferida quando Ana Silva e Beatriz Costa aparecerem juntas perante notário e aceitarem a gestão conjunta da empresa. A sala de reuniões na sede da Vinícola Costa, no centro histórico do Porto, ficou em silêncio absoluto. Ana sentiu o chão tremer sob os pés. Apenas uma semana antes, a família a obrigara a romper com Beatriz, a mulher que amava há 4 anos em segredo, para proteger o nome e garantir o futuro da empresa. Agora, o testamento do pai exigia exatamente o oposto. As duas tinham de aparecer unidas. Ana Silva, 36 anos, herdeira principal do império de vinhos exportados para todo o mundo, apertou as mãos sobre a mesa de mogno. Ao seu lado, os tios e primos trocavam olhares de espanto e cálculo. O Dr. Oliveira continuou a ler com voz neutra, mas cada palavra era uma facada. O pai, António Costa, falecido há 2 meses após um ataque cardíaco súbito, tratara Beatriz como segunda filha desde que a acolhera órfã aos 20 anos. Minhas 2 filhas, escrevera ele no documento. A fortuna, ações maioritárias, vinhas no Douro, armazéns em Lisboa e contas offshore, só seria liberada se ambas assinassem juntas o acordo de gestão. Caso contrário, tudo passava para uma fundação beneficente. Ana respirou fundo, tentando manter a compostura. Ninguém ali sabia o verdadeiro motivo do rompimento recente. A família descobrira fotos antigas no telemóvel de Beatriz durante uma auditoria interna e ameaçara expor tudo à imprensa conservadora do Norte. Uma relação entre mulheres na direção da empresa mais tradicional do Porto destruiria contratos com clientes asiáticos e americanos, dissera o tio Manuel. Ana cedera. Terminou tudo numa noite chuvosa em Lisboa, dizendo a Beatriz que era melhor assim, que a carreira vinha primeiro. Beatriz, com os olhos marejados mas a voz firme, aceitara. Agora, o destino trocava as cartas. Flashback breve invadiu a mente de Ana. Conheceram-se numa conferência de enologia em Lisboa, 4 anos atrás. Beatriz, então diretora de marketing da concorrente, impressionara todos com uma apresentação sobre exportação sustentável. Ana, já vice-presidente da Vinícola Costa, convidara-a para um jantar. Conversaram até de madrugada sobre vinhos, poder e sonhos. Meses depois, Beatriz entrou na empresa como diretora executiva, recomendada pelo próprio António. O amor cresceu em silêncio, escondido em viagens de negócios, hotéis discretos no Douro e mensagens codificadas. Ninguém suspeitava. Até agora. O Dr. Oliveira fechou a pasta. As senhoras têm 30 dias para se apresentarem juntas. Caso contrário, a herança é perdida. Ana levantou-se devagar. Os tios já murmuravam sobre influências externas e escândalos evitáveis. Ela sabia o que tinha de fazer, contactar Beatriz imediatamente. Mas como explicar que o rompimento fora uma farsa forçada e que, agora, precisavam fingir união sem revelar o que realmente sentiam? O coração batia descontrolado. A ambição que a fizera sacrificar o amor estava prestes a exigir ainda mais. Naquela noite, no apartamento com vista para o Rio Douro, Ana pegou no telefone. Os dedos tremiam. Beatriz, precisamos falar. O testamento muda tudo. Do outro lado, silêncio longo. Depois, a voz calma, quase fria, eu já sei. Li o jornal. Estarei aí amanhã. Ana desligou e encostou a testa ao vidro frio. O jogo de poder começara de novo, mas desta vez o preço era o seu próprio coração. Beatriz Costa chegou ao Porto no comboio das 9. Vestia um tailleur cinzento impecável, o cabelo preso num coque severo que escondia a vulnerabilidade. Encontraram-se na sala de reuniões privada da Vinícola Costa, longe dos olhares dos funcionários. Ana estava lá, de pé junto à janela, o sol da manhã iluminando o rosto marcado por noites sem dormir. Não foi escolha minha, disse Ana logo, sem preâmbulos. Eles descobriram. Ameaçaram expor-nos à imprensa, perder os contratos com a China. Eu tinha de te afastar para salvar a empresa e tu. Beatriz sentou-se, cruzando as pernas com elegância.
Os olhos castanhos, sempre tão expressivos, agora pareciam de aço. Salvar-me? Ou salvar o teu lugar na presidência? A pergunta cortou o ar. Ana engoliu em seco. Sabia que Beatriz tinha razão em parte. A ambição sempre foi o motor da sua vida, desde criança, treinada pelo pai para assumir o império. Beatriz, órfã de pais mortos num acidente de viação, subira por mérito próprio, mas o amor por Ana tornara-a vulnerável. As duas revisaram o testamento com o advogado. A cláusula era clara: deviam aparecer publicamente juntas em eventos, assinar documentos em conjunto e gerir a empresa durante 6 meses de prova. Só então a transferência seria definitiva. Isto é uma armadilha, murmurou Beatriz. Se nos virem próximas demais, os tios usam contra nós. Se nos mantivermos distantes, perdemos tudo. Ana assentiu. Decidiram um plano: relação profissional impecável, distância emocional em público, mas reuniões privadas para alinhar estratégias contra os rivais internos. Nos dias seguintes, a tensão subiu. O tio Manuel, ambicioso por natureza, começou a espalhar rumores nos corredores da empresa. Beatriz nunca foi da família de verdade. Isto é manobra do falecido para nos controlar. Contratos importantes com distribuidores franceses estavam em risco. Ana e Beatriz tiveram de viajar juntas para Lisboa para salvar um acordo. No avião, sentadas lado a lado, o silêncio era ensurdecedor. Ana queria tocar-lhe a mão como fazia antes. Beatriz olhava pela janela, o maxilar cerrado. Em Lisboa, durante o jantar com clientes, fingiram ser apenas colegas. Mas no hotel, depois da reunião bem-sucedida, Beatriz não aguentou. Eu ainda te amo, Ana. Mas não posso ser o teu segredo outra vez. Se vamos fazer isto, tem de haver regras. Ana concordou, o peito apertado. Regras, nada de toques, nada de olhares prolongados, nada de confissões. Sobrevivência primeiro. No entanto, naquela noite, sozinha no quarto, Ana chorou pela primeira vez em anos. A decisão fria de romper para proteger a herança agora ameaçava destruir as duas. De regresso ao Porto, a pressão aumentou. Um primo distante apresentou uma petição judicial alegando que o testamento era inválido por influência indevida. Os jornais locais começaram a especular sobre as duas herdeiras misteriosas. Ana e Beatriz foram obrigadas a dar uma entrevista conjunta à revista de negócios. Sentadas lado a lado no sofá do estúdio, responderam perguntas sobre visão estratégica. As mãos quase se tocaram. A foto saiu no dia seguinte, unidas pelo legado Costa. Ninguém imaginava o preço que pagavam. A campanha de difamação ganhou força. O tio Manuel contratou um detetive privado para seguir Beatriz. Descobriram uma viagem antiga a Paris, onde as duas tinham estado juntas, disfarçada de congresso. Fotos borradas circularam por e-mail interno. Ana confrontou o tio na sala de reuniões. Isto é chantagem. Manuel sorriu. É proteção da empresa. Se o mundo souber que a futura presidente tem uma relação com a diretora executiva, perdemos o contrato com a Ásia. Rompam de vez ou eu mesmo anuncio. Beatriz, ao saber, propôs uma solução radical: fingir um noivado com um homem de confiança, um amigo gay da faculdade. Ana recusou. Não vou humilhar-te assim. Em vez disso, decidiram contra-atacar. Beatriz usou os seus contactos em Lisboa para descobrir irregularidades financeiras nas contas do tio. Documentos secretos mostravam desvio de fundos para contas pessoais. Ana, com o coração pesado, autorizou a investigação interna. Era a primeira vez que usava poder contra a própria família. A tensão entre as duas cresceu. Durante uma reunião noturna na Vinha do Douro, sozinhas entre as videiras, Beatriz explodiu. Tu escolheste a empresa há uma semana. Agora escolhes de novo, mas desta vez contra o teu sangue. Onde fica o nosso amor nisso? Ana segurou as lágrimas. O amor não paga salários a 200 funcionários.
O amor não mantém as vinhas vivas. Beatriz virou as costas. Então talvez o amor não seja suficiente para ti. Caminhou para o carro sem olhar para trás. Ana ficou ali, o vento frio do Douro batendo no rosto. Cada decisão lógica trazia uma perda maior. Os dias seguintes foram de guerra fria. Assinaram documentos juntas, sorriram em eventos, mas evitavam ficar sozinhas. Os tios recuaram temporariamente após a ameaça de exposição dos desvios. A herança parecia mais próxima. Mas Ana sentia o vazio crescer. Telefonou para Beatriz a meio da noite. Preciso de ti. Beatriz apareceu, mas ficou na porta. Só profissionalmente, Ana. Foi o que combinamos. A porta fechou-se. Ana deslizou para o chão, abraçando os joelhos. A ambição estava a vencer, mas o preço era a alma. O ponto de viragem chegou numa Assembleia Geral da empresa em Lisboa. Todos os acionistas estavam presentes. O tio Manuel apresentou uma moção para anular o testamento, alegando instabilidade emocional das herdeiras. Ana subiu ao palco, Beatriz ao lado. Discursaram juntas, defendendo a visão conjunta, a expansão sustentável, novos mercados na América Latina. Os aplausos foram sinceros. Mas nos bastidores, Manuel sussurrou a Ana: se não afastares Beatriz agora, revelo tudo à imprensa amanhã. Ana tomou a decisão mais fria da sua vida. Na reunião privada seguinte, disse a Beatriz: tens de sair da empresa. Eu fico com a presidência sozinha. É a única forma de calar os tios. Beatriz empalideceu. Estás a trair-me outra vez. Ana não negou. É para salvar o que resta. Beatriz pegou na pasta e saiu sem uma palavra. Naquela noite, o jornal publicou uma nota: Beatriz Costa deixa a Vinícola Costa por motivos pessoais. A herança estava salva. Ana assinou os papéis sozinha no dia seguinte. Mas a vitória sabia a cinzas. Os contratos foram renovados, o tio Manuel calado com um acordo financeiro generoso. Ana tornou-se presidente oficial. No entanto, as noites eram intermináveis. Recebeu uma carta de Beatriz: parabéns. Conseguiste tudo o que querias. Eu vou para Lisboa começar de novo. Ana chorou pela segunda vez. O poder que tanto ambicionara agora parecia vazio. Meses passaram. Ana geriu a empresa com mão de ferro. A expansão recorde, lucros históricos. Mas os funcionários murmuravam sobre a presidente fria, distante. Um dia, numa viagem a Lisboa para uma feira internacional, viu Beatriz. Estava com uma nova parceira, uma advogada jovem e sorridente. Ana sentiu o peito apertar. Aproximou-se. Parabéns pelo novo cargo, disse Beatriz com educação distante. Ana quis pedir perdão, explicar que cada passo fora para proteger o legado. Mas as palavras não saíram. De regresso ao Porto, Ana reuniu coragem e marcou um encontro. Beatriz aceitou, num café discreto junto ao rio. Eu traí-te 2 vezes, confessou Ana. Primeiro por medo, depois por ambição. Perdi-te para ganhar o mundo. Beatriz ouviu em silêncio. O pior é que eu ainda te amo. Mas não posso voltar para alguém que escolhe o poder sempre. Ana estendeu a mão. Beatriz não a pegou. Levantou-se. Adeus, Ana. A perda foi total. Ana tentou preencher o vazio com trabalho, mas cada reunião lembrava as noites em que Beatriz estava ao seu lado. Os tios, agora calados, esperavam o momento de atacar novamente. A empresa prosperava, mas Ana sentia-se morta por dentro. 1 ano depois, na cerimónia anual de premiação da indústria vinícola em Lisboa, Ana recebeu o prémio de empresária do ano. Subiu ao palco sozinha. No discurso, mencionou o pai e o legado. Mas no final, a voz embargou: nada disto vale a pena sem quem amamos ao nosso lado. A plateia aplaudiu, sem entender o verdadeiro significado.
Naquela noite, no hotel, Ana olhou para o dor iluminado lá embaixo. O testamento dera-lhe tudo. O amor tirara-lhe o essencial. Beatriz, agora diretora numa empresa rival em Lisboa, soube da notícia pela televisão. Não ligou. A ferida ainda doía, mas cicatrizava lentamente. Você considera correto afirmar que, no final, a ambição sempre vence o amor verdadeiro?